Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra para nós. E esta palavra, eu nunca, como se diz, eu nunca preguei durante todo o meu ministério, quando eu estava ainda no sistema, eu nunca preguei. E hoje, já mais quase 5 anos, também não preguei essa mensagem que vou pregar agora. 49 anos, nunca preguei. E o tema da mensagem é essa. Jesus chorou. Por quê? É o tema da mensagem. Então você me acompanha. Se você ainda não está na graça, escreva, compartilhe, curte esta mensagem. Eu fico muito grato, muito obrigado por você me assistir e estar comigo todas as vezes que eu tenho gravado. Muito obrigado. Então vamos lá. Por que Jesus chorou? Por quê? Porque é comum, quando a gente era criança, hoje a gente não ouve mais, quando era criança, havia muita ignorância nos homens. O homem sempre foi machista e ignorante. Ele dizia, homem não chora. Quando a gente se machucava, recebia uma pancada, qualquer coisa, homem não chora. O homem pode sentir a dor que for, mas o homem não chora. O homem morre, mas não chora. Isso eu ouvi quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, tudo. Mas eu ouvi as músicas que falavam o contrário. Chorei e choro por quem eu adoro. Aquelas músicas que falavam sobre solidão, sobre choro, vive chorando. Chorando porque ela foi embora, vive chorando. Então, eu falei, como? Então ele dizia, chorar é para mulher. Quem chora é criança, mas o homem não chora. O homem não derrama lágrimas. Então, quando eles dizem isso, eles estão contra esta palavra. Porque nós olhamos para o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Ali Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, o que quer dizer aventurado? Feliz. Podemos olhar para a passagem do rei Ezequias, que ele estava enfermo para a morte. E o profeta Isaías veio à casa dele. E chegando, entrou na sala e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. O profeta falou aquilo, virou as costas e saiu. Ele deu o recado que Deus tinha mandado ele dar. O rei naquela hora diz, ó Senhor, lembra que eu andei na sua presença e fiz o que era reto aos seus olhos. Então você veja bem, andou é passado, ele não estava mais andando. Eu fiz também é passado, não estava mais fazendo. Ordena a tua casa espiritual, não é a casa material, seus móveis, sua casa, pintar a casa, dar uma reforma na casa, é casa espiritual. Ordena, arruma a sua casa, porque a sua hora é chegada. Ele virou o rosto para a parede e chorou, começou a chorar. E aquelas lágrimas, aquele choro chegou até a Deus. E Deus disse para o profeta, volta. O profeta ainda estava no pátio do palácio. Volta e diga ao rei Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi as suas palavras e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e te darei mais 15 anos de vida. Por quê? Por quê, irmão? Porque as lágrimas comove. Você olha para Jacó. Jacó ele tinha
13 filhos, 12 homens e uma mulher. Você pode ver que a Bíblia ela é tão machista que ela pouco fala da filha de Jacó. Ela dá lá uma pinceladinha na filha de Jacó. Mas os filhos de Jacó não prestavam. Por isso que Israel é uma nação que você vê que já começou lá atrás, que os próprios irmãos, os irmãos de José, jogaram ele numa caverna, depois venderam ele como escravo para o Egito. Eu não vou nem entrar em detalhe para não tomar muito tempo. Então você vê o quanto prestava os filhos de Jacó. Então o que acontece? Eles mataram ali um cabrito ali, pegaram as vestes de José, lambuzou, sujou, rasgou naquele sangue e levou para o seu pai Jacó. Seu pai amava muito José. José era o amor da vida de Jacó, porque era o filho da mulher pela qual ele muito amava, que era Raquel. E ele pegou as vestes, pôs sobre o seu rosto e chorou. E eles vinham para consolar o seu pai, mas seu pai não queria consolo. Seu pai queria chorar. Não havia quem conseguia consolar. Ele dizia: aqui está as vestes do meu filho, nunca mais eu verei o meu filho. Porque se dizia que uma besta fera tinha destruído a vida de José e foi encontrado somente as suas vestes. E seu pai acreditou na mentira dos seus próprios filhos. E ele chorou, chorou, chorou. Por muitos dias Jacó viveu chorando. E não havia quem o consolava. Então, meu irmão, chorar faz parte da nossa vida. Eu já chorei. Chorei por coisa mínima. Não tem como você não chorar. Eu tinha um cachorrinho. E eu gostava muito desse cachorro. E eu tratava esse cachorro com muito carinho. Nós tratava esse cachorro com muito carinho, com muito cuidado. E esse cachorro estava enfermo naquela época. Não é como nos dias de hoje. Hoje é fácil. Hoje existe aí hospitais, existe tudo para curar, médico para curar. Mas naqueles anos, nos anos 80, não tinha. E o cachorro olhando para a gente via que as lágrimas corriam do olho daquele cachorrinho. No outro dia, o cachorro amanheceu morto. Eu peguei um enxadão, peguei aquele pequeno cachorrinho, junto com meu filhinho, eu acho que ele tinha mais do que 3 anos. Eu furei um buraco, coloquei o cachorro, lágrimas dos meus olhos corriam. E eu cobri aquele cachorro. E meu filho falou: papai, por que está correndo água dos seus olhos? Eu disse: o papai está muito sentido pela morte desse cachorro. Depois passou mais algum tempo, eu tinha uma carapicita, muito amorosa. E essa carapicita era tudo na nossa vida. Há uns 3, 4 anos atrás, ela veio a morrer. Eu fiz a mesma coisa. Furei um buraco e enterrei ela. Lágrimas corriam dos meus olhos. Eu cobri e coloquei uma pedra branca em cima da sepultura dessa carapicita e falei: nunca mais eu quero saber de animal. Por quê, irmão? Porque Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorar faz bem. Se você chega num velório, você vê uma pessoa chorando, não vai lá e fala para ela parar de chorar, não. Como você vai lá falar: não, não chora não, que isso é normal? Como? Ela tem que chorar para esvaziar aquele sentimento, algo que está dentro, tem que ser lançado de dentro para fora. Porque se o próprio Jesus chorou por 2 vezes, e quem é Jesus? É Deus. Quer dizer que o homem quer se colocar mais do que Jesus?
Eu estou olhando, estou vendo um documentário do Lampião. E eu vi que quando o Lampião libertou 8 crianças que vivia de escravo dentro de um armazém, e tinha uma menina de 6 anos que vivia ali também como escrava, uma menininha que perdeu seus pais, era órfão de pai e mãe, e foi dado ao dono daquele armazém. O dono daquele armazém escravizava, fazia a menina levantar 4 horas da manhã para barrer, fazia descarregar saco de feijão, saco de farinha, eles trabalhavam o dia todo. Quando o Lampião descobriu e foi lá e libertou, aquela criança de 6 anos olhou para ele e disse: você não é o que se diz por aí, você é um anjo que veio do céu para nos salvar. Lampião chorou. E aí? Lampião chorou por quê? Ele foi chamado de anjo pela voz de uma criança de 6 anos de idade. Então está aí, a emoção, ela toma conta de qualquer ser, pode ser ele quem for, o homem mais duro, mas tem um momento que ele não resiste, ele chora. Então Jesus, quando ele olhou para Jerusalém, a primeira vez que ele veio a Jerusalém, antes dele entrar em Jerusalém, ele chorou sobre ela. Por quê? Jesus chorou. Porque ele sabia tudo o que vinha sobre Jerusalém. Porque todo o castigo que hoje essa denominação fica pregando sobre juízo, sobre castigo, sobre trono branco, sobre arrebatamento, sobre essas coisas, isso já aconteceu. Jesus olhou para Jerusalém e ele começou a chorar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas apedrejado. Quanto sangue de profeta foi derramado dentro de Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar, como a galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então mais duro juízo cairá, e caiu sobre Jerusalém no ano 70. Vocês sabem, vai nas histórias, e vocês vê que o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 13 em diante, versículo 13 não, do versículo 16 em diante, começa a falar tudo que viria sobre Jerusalém. E Jesus então já chorou por aquela cidade, porque ele sabia que sangue seria derramado de milhões de pessoas dentro daquela cidade. E que o sangue chegou até a boca dos cavalos, de tanto sangue em Jerusalém, a maldição que veio sobre Jerusalém. Então Jesus chorou sobre aquela cidade. Outra vez, Jesus recebe a notícia de Lázaro. Lázaro está enfermo. Jesus não foi. Passou ainda 2 dias. No 4º dia, Jesus chegou, mas lá já tinha morrido e estava sepultado. Quando Jesus chegou, Maria e Marta veio ao encontro de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu sei que um dia ele vai ressuscitar, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, Senhor, eu creio que um dia ele vai ressuscitar. E Maria chorava, Marta chorava, olhando para o túmulo aonde estava seu irmão Lázaro. E muitos dos seus amigos que ali estavam chorou. Naquele momento, Jesus não suportou. E Jesus chorou. Ali está lá
no capítulo 11, 35 de Lucas. Jesus chorou pela segunda vez. Por quê? Porque o choro alivia, o choro faz bem. É importante. A mãe chora por um filho, o pai chora por um filho chora pelo pai. Chorar está aqui dentro. Bem-aventurados que choram. Se Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Se Deus chorou, por que o homem não chora? Se olhando para a carta de João, na epístola de João, capítulo 5, versículo 20 e 21, Jesus era o verdadeiro Deus e era a vida eterna. Então não há dúvida que quando a Igreja Católica viu um padre, um bispo da Igreja Católica falando sobre isso, nós quando fala que Maria é mãe de Deus, nós estamos dentro da Bíblia. Porque Maria é mãe de Deus. Jesus não era Deus? Aí ficaram todo mundo. Por que os protestantes dizem, não, Maria é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Mas Jesus era Deus. E aí? Então, meu irmão, vamos com base dentro desse livro. Se você é um ser humano, você tem coração, bem-aventurado aqueles que choram, porque tem homem que não consegue chorar, porque não há lágrimas nos seus olhos, não há coração, há uma pedra dentro do seu coração, mas bem-aventurados são aqueles ou aquelas que choram, porque o choro de uma criança incomoda uma mãe, incomoda um pai. Se aquela criança chora porque algo de errado está com aquela criança, se aquela criança pede alguma coisa, aquele pai, aquela mãe nega, aquela criança começa a chorar, e o choro daquela criança incomoda o pai e a mãe. Então assim também somos nós. Se nós chorar, alguém está nos ouvindo. Alguém está intercedendo. Quem intercede por nós hoje? Não é o pastor. Não é o bispo, não é o apóstolo. Quem intercede por nós com gemido inexprimível diante de Deus? O Espírito Santo. Romanos 8, 26. O negócio de pastor tá lá com a mão erguida, porque eu de madrugada, é tudo mentira. Com essas noites frias, ele tá lá roncando, dorme até 8, 9, 10 horas da manhã. E diz que está intercedendo pela igreja. Intercedendo, ele ora. E se ele ora, ele nem acredita em oração. Isso é uma mentira. Porque eu estou cansado de ver nas reuniões de oração da igreja. Onde está o pastor? Está dentro do seu gabinete. Enquanto a igreja está lá de joelho orando. Onde ele está? Está dentro do gabinete. E quando ele sai do gabinete, o que ele faz? Começa a andar, passear dentro da igreja, andando para lá, andando para cá. Vendo quando, aleluia, glória a Deus. Mas ele mesmo não ora. Por que ele não ora? Por que ele põe o povo para orar e ele mesmo não ora? Porque não acredita em oração. Ele sabe que a oração é inútil, como eu tenho pregado. A oração é inútil. Nós não somos judeus. Quem orava eram os judeus. Nós hoje temos Deus dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Então não há necessidade de orar. Mas chorar faz parte. Porque o choro traz alívio para a nossa alma. Nós somos aliviados através das nossas lágrimas. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Meu irmão, não tenha dúvida. Se você tem vontade, se você chora, não se envergonhe. Você pode estar no meio de quem estiver dentro de um hospital, num velório, em qualquer lugar,
chore. Chore, porque este livro confirma que o próprio Deus chorou por 2 vezes. Meu irmão, fique com essa palavra. Se você não curtiu, curte, compartilhe. E a graça continua sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.